Oi pessoal, meu nome é Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um livro maravilhoso que eu li no ano passado, que apesar de não ter tradução para o português, eu acredito que uma resenha mais longa, uma conversa mais longa sobre esse livro vai te trazer muitos insights, muitos ensinamentos maravilhosos sobre como você pode viver melhor a sua vida hoje. Acredito que os ensinamentos desse livro podem mudar algumas perspectivas na sua vida, por isso eu quero bater um papo mais longo com vocês sobre o Aggressively Happy da Joy Clarkson. Mas antes de começar a falar sobre esse livro, a te oferecer um guia de como viver bem baseado nessa obra maravilhosa, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso você não seja um inscrito. E se você gostar desse vídeo, não se esquece, por favor, de deixar um like. Isso é muito importante, não te custa nem 5 segundos e você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Mas vamos lá pro nosso bate-papo. Eu não sei pra vocês, mas pelo menos nos círculos em que eu ando, parece que é muito mais ok você falar só de coisas ruins, até mesmo você reclamar, parece que não é mais um pecado. E sempre que você vai falar de alguma coisa boa, você tem que pensar num contraponto ruim. Então, se o seu casamento tá bom, você tem que dizer, mas tem dias que é assim assado. Ou se você tem um trabalho bom, você precisa dizer, mas talvez amanhã não seja tão bom assim. Então você sempre tem que fazer esse contraponto negativo. Mas parece que se você tá falando de coisas ruins, é ok você falar só de coisas ruins. E parece até ofensivo você ler um livro com o título desse, em português seria algo como Agressivamente Feliz. Soa ofensivo pra você esse título? O subtítulo diz assim, um guia realista para acreditar na bondade da vida. Talvez você já tenha torcido o nariz só para esse título e para esse subtítulo, porque afinal de contas, falar de coisas alegres e felizes, você chegar e abrir a boca para dizer eu sou feliz, eu consigo ver bondade e beleza na vida, soa ofensivo, afinal, tanta desgraça acontece no mundo, doenças, miséria, guerra, perrengue do dia a dia mesmo, ônibus lotado. Então soa ofensivo você falar de alegria e de felicidade. Quando os crentes falam de alegria e felicidade, parece que só é ok falar sobre isso na vida futura. Eu sou feliz com Cristo, claro, com todos os perrengues e dificuldades. Nós seremos eternamente felizes na glória, no novo céu e na nova terra, né? Então parece que não cabe esse discurso de felicidade aqui e agora. Parece coisa de autoajuda e papo de coach. Mas hoje eu quero passear pelos principais capítulos desse livro com você e te mostrar que dá sim para abraçar a bondade, a beleza, a alegria que nós encontramos nesse mundo, apesar de este ser um mundo caído e quebrado por causa do pecado. E a autora começa falando que ver a bondade da vida não é apenas você abrir a boca e dizer, tá tudo bem. Sabe aquelas pessoas good vibes, aquela positividade chata que você sai daqui com esse gratiluz, essa gratitude pra lá? Que é chato mesmo. Ela diz que a verdadeira alegria e felicidade não tem nada a ver com isso. Ela começa olhando para o Sermão do Monte, em que Jesus fala dos bem-aventurados, dos mais do que felizes. E ela diz aqui, eu vou traduzir ao vivo e, enfim, né, vai ficar meio capenga a tradução, mas pega aí o principal, a ideia principal. Ela diz que os abençoados, os felizes, né, os mais do que felizes, não são pessoas que nasceram em circunstâncias fáceis ou que têm uma disposição boa. Sabe aquela pessoa que tá sempre com alto astral? Ela diz que essa pessoa não é necessariamente a mais do que feliz, a bem-aventurada. Os bem-aventurados não são aqueles que olham pelo lado bom da vida. Eu só consigo enxergar coisas boas, eu sempre olho o lado bom da vida. Ela diz, os bem-aventurados são os famintos, são os sedentos, os tristes. De alguma maneira, eles são abençoados. O Sermão da Montanha diz isso. Geralmente, nós tendemos a ver essas pessoas que estão sempre de bem com a vida, da positividade tóxica, gratiluz, como pessoas superficiais, gente que não encara a vida de verdade, porque a vida de verdade mostra feiura, mostra miséria e desgraça. Mas ela começa nos lembrando de que o Sermão da Montanha nos diz que os mais do que felizes estão muito longe de serem essas pessoas superficiais que não enxergam a vida da maneira como ela é. Por isso, o primeiro capítulo desse livro se chama Faça Amizade com a Tristeza, seja amigo da tristeza. Ela começa falando da realidade caída deste mundo e isso já quebra essa ideia de que abraçar a bondade da vida é esquecer do lado ruim, é esquecer do lado quebrado
pecado deste mundo. Ela fala de tristeza de uma maneira muito bonita, nos dizendo que a tristeza nos diz que algo está errado, que nós fomos feitos para muito mais do que miséria, dor e tristeza. Ela diz que a tristeza nos diz quão precioso este mundo é. A tristeza, o lamento nos dizem que as nossas perdas, as nossas frustrações na vida têm um significado. Então nós ficamos tristes precisamente porque aquilo que nós perdemos, a esperança que se frustrou, era preciosa. Dessa maneira, a tristeza testifica a respeito do mundo que nós fomos criados para viver, do mundo sem pecado, sem dor e sem miséria que nós ansiamos. Então a tristeza e a alegria, diz a autora, cantam a mesma canção. A alegria celebra a bondade deste mundo, celebra as boas dádivas do Criador. E a tristeza lamenta pelo pecado que corroeu este mundo, pela esperança frustrada, pelas perdas, pelos nossos amados que se vão. Então, tristeza e alegria cantam a mesma canção. Para lamentar toda a miséria deste mundo, eu não preciso fingir que coisas boas não existem. Eu não preciso fingir que todos os dias Deus nos dá o sol, que Deus derrama chuva sobre justos e injustos, que Deus nos deu papilas gustativas para que a gente aproveite as nossas comidas preferidas. Eu não preciso ignorar tudo isso, virar a cara, ser cínico para dizer, não, eu sou realista, eu enxergo o mundo da maneira como ele é. Não sou como esses bobos alegres aí que apenas olham o lado bom da vida. Você pode sentir profundo pesar por todas as catástrofes deste mundo e sentir profunda alegria por todas as coisas boas que Deus te dá e te permite experimentar. E mais uma vez ela diz, felizes são os que conseguem perceber tudo isso. Felizes são os que choram por causa deste mundo quebrado. Eles serão consolados. Então a primeira lição para você aproveitar a vida, para você desfrutar da bondade que Deus colocou no mundo, é encarar a tristeza, encarar a realidade deste mundo caído e não se intimidar por ela. O segundo capítulo desse livro se chama Flounder Well, e eu perguntei pro meu marido o que isso quer dizer em português, porque a tradução é complicada, e ele disse que é algo como atolando bem. Sabe o peixe quando tá ali, quando ele não tá no rio, na praia, e ele vai pra areia e ele fica lá pulando assim, meio vivo, meio morto, meio atolado? Ele disse que é mais ou menos isso. E esse capítulo fala exatamente sobre aqueles períodos da nossa vida em que a gente não chegou no canto que a gente queria e a gente fica meio perdido. É tipo, eu tô solteiro e eu quero me casar e eu não consigo viver bem minha solteirice porque eu quero casar. Ou eu tô aqui durante a faculdade e eu não tenho um emprego ainda e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então são esses períodos que você fica meio, o que eu tô fazendo, né? Que você só fica olhando pra frente e não consegue prestar atenção no agora. E também são períodos em que você olha para as suas circunstâncias e não gosta delas. O que você faz quando você olha ao seu redor e pensa, eu não estou vivendo a vida que eu gostaria, as circunstâncias da minha vida não contribuem para ter essa felicidade aí que tu tá dizendo, Gabi, o que eu faço? Ela diz que nós precisamos, mais uma vez, ser realistas, encarar a vida como de fato ela é e ao mesmo tempo sermos agentes da nossa própria vida. Ela cita aqui um exercício do teatro que é yes e and, né? Ela diz que o yes é você olha ao redor e vê quais são as suas circunstâncias, aquilo que te foi dado. Então você aceita as suas circunstâncias porque afinal de contas você é você e as suas circunstâncias. Então não adianta você olhar pro coleguinha e dizer, ai, mas se eu tivesse a máquina de lavar louça que a fulana tem, ou se eu tivesse o emprego mais flexível que a fulana tem, se eu ganhasse mais dinheiro, se eu tivesse nascido numa família estruturada, se eu tivesse nascido em outro país, né? Porque às vezes só de você nascer no canto que você nasceu, né, geograficamente, você já sai perdendo aí uns pontinhos. Então, muitas vezes a gente só olha as circunstâncias ao nosso redor e pensa, claro, se as circunstâncias fossem diferentes, minha vida seria bem melhor. Percebe que ficar reclamando das circunstâncias ou pensando na vida do coleguinha, que é teoricamente mais fácil, não vai te levar a nada? Então ela disse que você precisa dizer um yes, um sim para a sua vida, aceitar as suas circunstâncias. E a partir disso você vai dizer um and, yes. E agora, o que eu vou fazer com essas minhas circunstâncias? Você só vai ser capaz de fazer alguma coisa com essas circunstâncias de vida que você tem
se você primeiro aceitá-las, né? Então, de acordo com o meu contexto, o que eu posso fazer? E veja bem, isso aqui não é um papo coach de dizer que se você quiser o suficiente, que se você tiver muita força de vontade, você vai chegar onde você quer chegar em qualquer lugar. Eu sinceramente não acredito nisso, nesse tipo de discurso, até por causa da realidade caída do nosso mundo. Então, muitas vezes você vai se esforçar ao máximo, tudo que você pode, e você não vai ser milionário, você não vai ter a vida confortável que você quer ter. Isso é a realidade, essa é a realidade do nosso mundo. Mas olhando para a sua circunstância, né? O que você pode fazer para melhorar a sua vida hoje? Porque se você ficar só reclamando e olhando para a vida do coleguinha, você não vai fazer nada. Mas se você pensar, não, a minha realidade é trabalhar de 7 às 7, a minha realidade é ter bebês pequenos, e o que eu posso fazer com isso para tornar a minha vida melhor dentro do que eu tô vivendo hoje, né? O que eu posso fazer? Então é você não apenas ser uma vítima do universo, né? Mas você pegar aquilo que você tem, por mais quebrada que seja a sua realidade, sabe? E eu digo isso com muito temor, porque eu vim de um lugar muito difícil, sabe? E eu sei que eu não posso chegar na cara de alguém e dizer, olha, é só você se esforçar que tudo vai dar certo. Eu sei que não é assim que a vida funciona, mas diante do que você tem, o que é possível de você fazer com as suas circunstâncias. Meu companheirinho acordou e ele vai continuar o vídeo aqui comigo, né, pra ensinar pra vocês como viver bem a vida, como ter uma vida bem vivida, baseado nesse livro. E um outro insight que a Joy traz aqui, ela diz o seguinte: don't be a total mess. Ou seja, não viva numa bagunça total, não seja uma bagunça completa, um caos. Ela diz o seguinte, que mesmo que você não esteja nas circunstâncias mais favoráveis da vida, você é uma continuação do ponto anterior. Você pode fazer o possível para trazer alegria e beleza para a sua vida todos os dias, e que isso faz toda a diferença. Ela diz que enquanto ela morava na faculdade, aquela vida universitária era muito louca e ninguém se preocupava em ter roupa de cama, por exemplo, em ter coisas bonitas nos dormitórios. Ninguém se preocupava com isso. E ela diz que uma das melhores coisas que ela fez por ela mesma foi comprar um jogo de lençóis bonitinho, que ela olhasse pra ele e pensasse: eu sou uma pessoa digna, eu me dou ao respeito, eu mereço ter uma roupinha de cama bonitinha para usar todos os dias. Eu colocaria um complemento aí que é: coloque a toalha na mesa. Coloque a toalha na mesa. Então, não importa se é uma toalha de R$20 de plástico ou se é uma toalha bonitona e mais cara. Coloque a toalha na mesa todos os dias. Coloque a mesa todos os dias. Use a sua melhor xícara. Não fique esperando para usá-la apenas em ocasiões especiais. Viver bem é usar o melhor que você tem agora, porque você não sabe se você vai conseguir usar amanhã. E este dia é um dia que o Senhor fez. Quer ocasião mais especial do que essa para viver bem, para ser feliz hoje, para buscar alegria e beleza hoje? Então, se Deus te deu um bom jogo de cama, se Deus te deu uma toalha de mesa, se Deus te deu uma xícara bonita, use-a hoje. Não espere uma ocasião especial. Este é o dia que o Senhor fez. Esta é a ocasião perfeita para trazer bondade e alegria para a sua vida. Um quarto princípio desse livro, e esse eu acho um dos melhores, é: lembre-se, você tem um corpo. Muita coisa dá errado na nossa vida, muitas vezes a gente vive numa bagunça, numa tristeza sem fim, porque a gente esquece que a gente é de carne e osso, foi assim que Deus nos fez. Ela começa esse capítulo dizendo que ela estava numa viagem com as suas melhores amigas, ela foi para Paris, ela estava num determinado dia debaixo da Torre Eiffel e ela estava muito irritada. Ela estava tentando tirar uma foto lá e ela estava com as suas melhores amigas em Paris e ela estava tremendamente irritada, querendo ir embora. Tá vendo que ela tava nas circunstâncias perfeitas? Mas adivinha, ela não tinha comido nada e a pressão dela tava muito baixa, ela tava com pouca glicose no corpo e por isso ela tava extremamente irritada. É aquilo de que quando você tá com fome, você acaba se irritando com todo mundo e se irritando por qualquer coisa. Então, lembre-se, você tem um corpo, você é de carne e osso, foi assim que Deus te fez. Muitas vezes a gente, como eu disse, tá vivendo uma bagunça, tá vivendo um caos, porque a gente não se preocupa em comer direito, às vezes nem se preocupa em comer, né? Como a Joy fala aqui no livro. A gente não se preocupa em dormir direito, então nós temos péssimos hábitos, e eu nem falo quando realmente você, por exemplo, tem um bebê pequeno e não consegue dormir bem.
Às vezes você só fica maratonando série até de madrugada, e aí você acorda super cedo no outro dia e tá sempre cansado, estressado e fica se perguntando, meu Deus, por que a vida é tão ruim? Você não procura cuidar do seu corpo, do corpo que Deus te deu. Então, você vive num corpo, você é de carne e osso. Foi assim que Deus te fez. Isso não é uma prisão, isso é uma coisa boa. Ela fala aqui que uma das primeiras heresias da igreja, lá na igreja primitiva, foi justamente negar a fisicalidade de Jesus. E Jesus veio em carne e osso. Jesus comeu. Jesus é eternamente homem. Então, se Jesus, o Deus encarnado, o Deus com um corpo, não se esqueceu disso, por que nós haveríamos de esquecer? Nós precisamos dormir, foi assim que Deus nos fez. Nós precisamos comer, nós precisamos beber água, a gente precisa exercitar o nosso corpo, né, para manter as coisas aqui funcionando. Então, lembre-se, você tem um corpo. Isso vai te fazer viver muito melhor. Ela diz o seguinte: nunca subestime o poder espiritual de uma soneca e um lanchinho, né? Então, às vezes, tudo que você precisa é uma soneca e um lanchinho. Lembra da história de Elias? Lembra que ele tava lá, Senhor, eu quero morrer, não tem nenhum crente aqui nesse Israel, todo mundo tá me perseguindo. Aí, o que Deus diz, né? Deus vai lá dar um sermão para Elias? Não, Deus diz, toma aqui uma comidinha, dorme ali um pouquinho, vai fazer uma caminhada, né? É isso que Deus faz com Elias. Deus podia ter dito, você tá ficando doido, eu tô aqui com você, tô cuidando de você, mas eu sabia que ele precisava era de um descanso, de uma comida, fazer uma caminhada. E é isso que Deus faz com Elias. E ela coloca aqui uma oração muito interessante, eu não vou lê-la toda, mas diz mais ou menos assim: eu não sou Deus, eu tenho um corpo, eu sou limitado. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não posso suprir as necessidades de todo mundo. Isso aqui é muito importante. Se eu não comer, eu vou morrer de fome. Se eu não dormir, eu vou morrer. Eu sou uma criatura de Deus. E como outras criaturas... Oi, meu filhinho. Eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso beber, eu preciso de abrigo, eu preciso do conforto daqueles que eu amo. Eu sou limitado, eu sou uma criatura. Deus me fez assim e isso é bom. O quinto insight para você viver bem, baseado no livro Aggressively Happy, que por sua vez é baseado em muitíssimos princípios bíblicos, é Be Like Mr. Collins, ou seja, seja como o Sr. Collins. Sim, ele mesmo, o Sr. Collins de Orgulho e Preconceito. Para você que não conhece a história, Orgulho e Preconceito conta a história da Elizabeth, ela é a principal personagem, ela e suas 4 irmãs, e elas precisam casar, né? Porque naquele tempo as propriedades só passavam para os homens da família, e como não tinha nenhum homem, nenhum irmão, a propriedade ia passar para uma outra pessoa, que é justamente o Sr. Collins. E por isso, os pais da Elizabeth e das suas irmãs queriam que alguma das irmãs casasse com o Mr. Collins. Só que o problema é que ele era muito chato. Ele é muito chato. Ele pode ser facilmente considerado o personagem mais insuportável de todos os tempos. E como assim a autora coloca aqui um capítulo chamado Seja como o Mr. Collins? Ela diz que apesar dele ser muito chato, ele tem 3 características que podem nos ensinar a viver muitíssimo melhor. E a primeira dessas características é aproveitar as pequenas coisas da vida. Isso aqui é com certeza um excelente insight para você viver melhor. O Mr. Collins, ele era muito apegado ao seu jardim. Ele amava passar tempos e tempos lá no jardim. Ele era muito apegado à disposição das coisas na casa dele. Então, ele passa páginas e páginas descrevendo uma prateleira maravilhosa na sua casa, de como é que ela é muito boa. E ele fala muito do jardim, das flores. Ele aprecia muito os jantares que ele tem na casa de sua benfeitora, a Lady Catherine de Bourgh. Ele sempre descreve cada um dos pratos e cada parte da mobília da casa. Ele é muito atento a esses pequenos detalhes. No livro, isso acontece de maneira muito chata, sabe? Porque ele é um personagem chato. Mas o princípio é muito útil para nós. Ele, de verdade, aproveita as pequenas coisas da vida. Então, o jardim dele é tudo para ele. As prateleiras da casa dele, ele as ama e aproveita muito aquelas prateleiras bonitas, vistosas. E a autora diz que se nós fôssemos mais como o Mr. Collins nesse sentido, de aproveitar as pequenas coisas da vida, de não precisar apenas de grandes coisas para termos alegria na nossa vida, nós seríamos mais felizes. E um segundo princípio, dentro desse princípio de seja como o Mr. Collins, é tenha boas ambições. Então, se suas ambições são fazer muito dinheiro na vida, vai dar
chato, você não vai ser uma pessoa feliz. Se suas ambições são ser famoso, eu sempre digo isso pra gente que me pergunta como começar a produzir conteúdo na internet. As pessoas geralmente vêm, me diz aí como é que tu faz pra ganhar livro, como é que tu faz pra isso, pra aquilo. E geralmente esses princípios da fama, do sucesso, não são boas ambições, porque você vai acabar se frustrando. A Bíblia tá recheada de advertências contra você querer ser rico. Inclusive, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, a Bíblia diz, é a raiz de todos os males. E aí o Mr. Collins, ao contrário disso, ele tem boas ambições. Ele quer uma esposa, ele quer uma família e ele quer ser um exemplo de pároco, né, para sua congregação. Claro que ele faz isso de uma maneira muito chata e a gente não quer que a Elizabeth se case com ele, a gente quer que a Elizabeth se case com o Mr. Darcy. Mas nós não podemos negar que o Mr. Collins tem sim excelentes ambições e você deveria ter boas ambições na sua vida. E uma última lição dentro desse princípio de seja como o Mr. Collins é: aceite humildemente as suas perdas. Tem coisas na vida que realmente não vão dar certo. Então, de repente, um curso que você queria fazer, morar em outro lugar. Hoje em dia, muita gente tem o sonho de morar fora do país, né? Então, se não deu certo, se é algo realmente que não vai dar, tipo, casar com alguém que já é casado, não vai dar, né? Você precisa aceitar humildemente as suas perdas, aquilo que não é para você. Na história, o Mr. Collins recebe um não, né, a sua proposta de casamento ali a Elizabeth. E no final, a Elizabeth casa, um spoiler, né, se você não leu nem assistiu Orgulho e Preconceito. No final, a Elizabeth casa com o Mr. Darcy e o Mr. Collins, ele aceita a recusa da Elizabeth e ao invés de achar que sua vida acabou, ele vai propor casamento à amiga da Elizabeth, a Charlotte Lucas. E muita gente acha isso detestável, mas o fato é que ele realmente tinha a ambição, né, a boa ambição de se casar com alguém e esse casamento, de fato, acaba sendo muito proveitoso tanto para Charlotte Lucas como para o Mr. Collins. Então, ele aceita as suas derrotas e vai atrás de outra pessoa para casar. Um último princípio para você viver bem, baseado nesse livro da Joy Clarkson, é aceite amor. Seja amado, né? Aceite ser amado. É muito interessante como ela coloca aqui que muitas das nossas buscas por reconhecimento, por carreira, por sucesso, vêm de um lugar de não aceitar amor. Então, quando nós colocamos o nosso valor na carreira, no reconhecimento dos outros, nós vamos morrer atrás de sermos bem-sucedidos de uma carreira. Se nós colocamos o fim último da nossa vida, né, aquilo que é mais importante para nós, na aceitação dos outros, isso vai ser um ídolo nas nossas vidas, e isso vai nos destruir. Mas ela diz que quando nós partimos do pressuposto de que nós somos amados por Deus, de que essa é a verdade mais fundamental a nosso respeito, se nós somos filhos de Deus, isso vai mudar tudo, porque nós podemos correr atrás de uma carreira, correr atrás de uma família, correr atrás das coisas da vida, aproveitar a vida, sabendo que nós já somos amados. Nós não precisamos fazer nada para merecer o amor de Deus. Tudo aquilo que deveria ser feito já foi feito por Cristo na cruz. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E isso muda como a gente vive a nossa vida todos os dias. Então você não precisa buscar todos os dias ser o rei da produtividade e quando você falha, o seu mundo cai porque você falhou. Você sabe que você já é amado, que você não está fazendo nada para ser aceito por Deus. Então abrace esse amor, aceite esse amor. Muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas, né, para ter uma vida de santidade, para viver diante de Deus. Mas, às vezes, o mais difícil e o mais básico que nós precisamos fazer é abrir as mãos e aceitar de bom grado o amor de Deus. Aceitar de bom grado a verdade mais fundamental, como ela coloca aqui, a respeito de nós mesmos. Essa verdade mais fundamental, se você é um filho de Deus, é que você é amado pelo Pai. Ela diz uma coisa muito interessante, ela diz, se Deus diz que você é amável, acredite, você é amável. Você não precisa decidir outra coisa a seu respeito. Ela diz, literalmente, quem você acha que é para duvidar da decisão de Deus a respeito de você? Para ficar questionando, será que Deus me ama? Ele já te diz em sua palavra que ele te ama. Quem é você, pós-cinza, para questionar Deus? Então, se o Espírito testifica ao seu coração de que você é um filho de Deus, isso significa que você é amado por Deus. Então, lá no primeiro insight que eu falei das circunstâncias, muitas vezes a gente pensa, se eu fosse filha de pessoa tal, se eu fosse herdeiro, né? É a moda de hoje, falar, se eu fosse herdeiro, minha vida seria diferente.
mas você é herdeiro. Você é filho da pessoa mais poderosa do universo, do Criador do universo. E isso muda tudo. Então, receba de bom grado, né, o amor que Deus tem por você, porque Ele já te ama se você é um filho de Deus. E se você não tem certeza disso, busque a Deus em sua palavra. Busque a Deus. Peça que Deus se revele a você, para que assim você creia em Cristo e se torne um filho amado de Deus. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu encerro esse vídeo com o meu filhinho amado e eu espero que ele nunca duvide do amor que eu tenho por ele. Não é, nenenzinho? Agora eu preciso ir trocar ele. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito os insights desse livro. Se você lê em inglês, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo. Eu espero que ele seja traduzido por alguma editora em breve. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo. Isso é muitíssimo importante. E eu te peço mais uma coisa. Compartilha esse vídeo ou algum dos vídeos aqui do canal com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Isso é muito importante. Você me apoia demais fazendo isso. Se inscreva no canal, pessoal. Se inscreve no canal. Ele ficou com a camisa furada. Sim. O pop. No próximo vídeo, Deus abençoe você.